Olá, pessoal. Então, vamos falar sobre empreendedorismo, né? Na aula de hoje, o destaque será para a pirâmide de Maslow, né? Falar sobre as necessidades. Nós vamos destacar os pontos mais específicos, ok? E vamos trabalhar uma análise em aplicação, perfeito? Só relembrando, pessoal, de vez em quando eu vou olhar aqui para cima, porque eu tenho uma tela com a transmissão para saber se está tudo em ordem, ok? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de pirâmide de Maslow, a teoria das necessidades, né? Pirâmide de Maslow. Então, a necessidade é um déficit, segundo Maslow, ou a manifestação de um desequilíbrio interno do indivíduo. Pode ser satisfeita, frustrada, né? Ou compensada, quando você transfere para outra necessidade. Você tem uma necessidade de afeto muito grande que ela não está sendo satisfeita. Então, essa necessidade está frustrada, mas você transferiu para um celular e rede social. Né? Então, a necessidade surge quando se rompe o estado de equilíbrio do organismo, causando um estado de tensão, insatisfação, conforto e desequilíbrio. Né? Então, nós já comentamos em outras aulas, falamos sobre pirâmide de Maslow, mas a aula de hoje é para a gente trazer um foco, né? E a aplicabilidade dela. Então, a Maslow, né, ele apresenta a sua pirâmide que vai das necessidades básicas até a autorrealização. Só que das necessidades básicas até a autorrealização passa pelas necessidades de segurança, as necessidades sociais e as necessidades de estima. Ok? Vamos destacar cada ponto passo a passo. Então, o que é pirâmide de Maslow, né? Ela se trata da hierarquia das necessidades, né? E é um conceito criado pelo psicológico norte-americano, né? Abraham H. Maslow, que determina exatamente as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal e profissional. E de acordo com a ideia de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de, né, conquistar a sonhada autorrealização plena, que está lá em cima no ponto da pirâmide. O esquema descrito na pirâmide de Maslow trata justamente da hierarquização dessas necessidades ao longo, né, da vida do ser humano. Ou seja, ele afirma, destaca que todo ser humano ele depende dessas necessidades, né, para atingir o topo. E a pirâmide de Maslow é dividida em 5 níveis hierárquicos, cada um formado por um conjunto de necessidades, né? E na base da pirâmide estão os elementos que são considerados primordiais para a sobrevivência de uma pessoa, como a fome, a sede, a sexualidade, a respiração. E para progredir na hierarquia, é necessária a conquista das condições alimentares da pirâmide. Por exemplo, se você não dormir bem, né, outras necessidades acima podem ficar comprometidas. Então, as etapas da hierarquia das necessidades de Maslow. As fisiológicas, né, que esta é a base da pirâmide, né, como a fome, a sede, a respiração, a excreção, abrigo, a sexualidade, por exemplo. Necessidades de segurança, né, que é um segundo nível da hierarquia, onde estão os elementos que fazem o indivíduo se sentirem seguros. Desde a segurança em casa até meios mais complexos, como a segurança no trabalho, né, a segurança de não ser demitido, segurança com a saúde. Né? Muita gente paga plano de saúde, por exemplo. Paga e não quer usar. Né? Paga e não quer ter a necessidade de usar. Mas se precisar, recorre a uma saúde do ponto de vista melhorado. Ou, por exemplo, seguro automotivo. Aí mesmo que você paga por uma coisa que você não quer precisar. Você não quer ser assaltado, você não quer perder seu veículo. Né? Necessidades sociais, como sendo o terceiro nível da pirâmide, e nesse grupo estão exatamente as necessidades de se sentirem um grupo social, como exemplo de ter amigos, colegas de trabalho,
constituir uma família, receber um carinho de parceiros sexuais, né, como namoro, noivado, casamento. Então, são as necessidades sociais. Necessidades de status ou necessidades de estima, né? É a quarta etapa da pirâmide de Maslow, que agrupa duas principais necessidades: a de reconhecer as próprias capacidades e a de ser reconhecido por outras pessoas, devido à capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, é a necessidade que uma pessoa tem de se orgulhar de si própria, sentir a admiração e orgulho de outros indivíduos, ser respeitada por si e por outras pessoas, né, como local de trabalho, por exemplo. Né? O chefe que não se dá o respeito, ele acaba não tendo respeito dos empregados. Entre outras características que envolvam o poder, o reconhecimento e o orgulho, por exemplo. Reconhecimento, por exemplo, é uma necessidade bem interessante, que uma pessoa não reconhecida pessoalmente ou profissionalmente, ela pode, né, não atingir nível acima, né, como autorrealização, ou como pode comprometer níveis abaixo. Como a segurança no trabalho, né, pode ser uma pessoa insegura se ela não é reconhecida. E a necessidade de autorrealização é o topo da pirâmide, né, quando o indivíduo consegue, de fato, aproveitar todo o potencial de si próprio com o autocontrole de suas ações, independência e a capacidade de fazer aquilo que gosta e que é apto a fazer com satisfação. Né? Bom, existem algumas particularidades em relação às etapas da pirâmide de Maslow, né, que devem ser levadas em consideração. Como uma etapa deve ser saciada, pelo menos parte dela, para você conseguir subir o próximo nível. As necessidades da autorrealização nunca são saciadas. Sempre que uma necessidade se sacia, novas ânsias ela aparecem, né? E novos objetivos. As necessidades fisiológicas nascem com os seres humanos, né? E são mais fáceis de serem saciadas, ao contrário da autorrealização, né? Que você atingiu o seu objetivo, vai criar ou vão aparecer novos objetivos. E quando se conquista determinados elementos de um grupo de necessidades, o indivíduo sempre se motiva a conseguir atingir mais objetivos. Então é natural do ser humano atingir de um ser humano em um estado fisicamente, psicologicamente funcional, bem, né? É natural que sempre se motiva a atingir novas necessidades, novos objetivos. E as necessidades insatisfeitas, ou seja, que não conseguirem ser cumpridas, implicam em ações negativas no comportamento do indivíduo, como frustrações, medos, angústias, inseguranças. Né? É extremamente diferente de uma pessoa saudável, fisicamente e psicologicamente, né? Não conseguir atingir uma necessidade e ficar bem. Não conseguir atingir uma meta e não ficar frustrado. Né? Uma insegurança de não conseguir de novo. Né? Uma pessoa sem essas sensações, né, não está dentro, generalizando, né, do quadro de uma pessoa saudável, não atingiu o objetivo e tranquilo, de boa. Então, Maslow ainda identificou, após a construção do esquema da pirâmide, outras necessidades do indivíduo que se considera autorrealizado, né? Que foram classificadas como as necessidades cognitivas, e uma delas é a necessidade de conhecer e compreender o mundo à sua volta, como a natureza, a sociedade, o universo, né? E o universo funciona, por exemplo. Né? Como tudo funciona à sua volta, independente das suas necessidades. E outra característica chama-se de necessidade de satisfação estética, né, que significa a procura pela perfeição, simetria, arte, beleza em geral. E esse exemplo está relacionado com a exigência do ser humano de estar, né, em estar por norma, sempre dentro de um padrão de beleza vigente na sociedade.
Então, você tem a necessidade de estar no padrão de beleza, aí amanhã mudou, aí você muda também. Então, você fica sempre nessa briga com a necessidade de satisfação estética. Os princípios da pirâmide de Maslow buscam exatamente melhores condições de vida, né? Eles são atualmente adotados como ferramenta de motivação e treinamento de funcionários em empresas, ou ainda como estratégia de planejamento e estratégia de marketing. Determinadas empresas já atingiram um patamar tão alto do ponto de vista de necessidade que você vai ver um comercial na TV, vamos dar um exemplo, Nike. A Nike já teve um comercial um tempo atrás que o comercial não falava nada, só mostrava o símbolo da Nike. Então, a comunicação e a satisfação dos clientes daquele público-alvo é tão grande que só colocar o símbolo, aquele público já interpreta muita coisa, já entende muita coisa. Tá? Então, no contexto profissional e de motivação do trabalho, a pirâmide de Maslow ela é aplicada da seguinte forma: base, né, as necessidades de horários flexíveis, descanso físico e mental. Aí vem o segundo nível, as necessidades de segurança do trabalho, bom salário, garantia de estabilidade. O terceiro nível, como construir amizades, boas relações com os chefes no ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho. E o quarto nível, manter um feedback com a empresa, ser reconhecido pelos resultados que apresenta, receber promoções, aumentos de salário ao longo da carreira, né? E o topo, as influências nas decisões e ter autonomia no trabalho. Então, as necessidades, pode-se dizer, né, que se resultam das situações de privação por itens básicos, como comida e roupa, ou necessidades complexas, como bens e afetos. Né? Então, são estados de carência percebida, né? Exatamente destacado pela pirâmide de Maslow. E os desejos, né? Destaca como forma de que as necessidades humanas assumem quando são particularizadas por determinada cultura e personalidade individual. Então, objetos que satisfazem necessidade, exemplo, fome. Você está no centro do Rio de Janeiro, aí você tem lá o Pizza Viena, né? No interior da Paraíba, você tem, por exemplo, a macaxeira com carne de sol. Pô, mas você deseja comer manga. Então, você tem desejos ilimitados e recursos limitados. Nem sempre o que você quer você tem à disposição. E as demandas, né, que quando os desejos podem ser comprados, né, tornam-se demandas. E os desejos são apoiados pelo poder de compra. Né? Exemplo, eu tenho dinheiro para pagar por esta refeição. Então, os desejos são basicamente o nicho de mercado. Né? Cada público-alvo tem o seu grupo de desejos. Então, o mercado ataca exatamente nesses grupos. Inclusive, a localização, né, do seu negócio, ela é muito importante. Né? Se você bota a localização do seu negócio em um local que aquele público que está ali não procura esse tipo de serviço, né, o seu negócio vai estar fadado à destruição. No mínimo, movimentação para outro ambiente. Né? Então, o nicho de mercado está relacionado ao nicho ideal, né, que está entre a demanda, paixões e conhecimento, buscar conhecimentos relacionados à demanda, né, e o público-alvo, e dinheiro sem prazer, a demanda e o conhecimento, de fato, daquele produto, daquele serviço. Então, as empresas, de acordo com Kohler e Armstrong, as empresas que se destacam por sua orientação para marketing empenham-se ao máximo em conhecer as necessidades, desejos e demandas do seu público-alvo, inclusive faixa etária, tá? Eu ainda incluiria aqui faixa etária.
a partir de pesquisas, ouvir queixas e análises contínuas dos serviços oferecidos. Anúncios de suas necessidades. Então, explícitas da propaganda e implícitas agrega valor à propaganda. Então, vamos fazer uma análise. Né? A propaganda é da Pepsi. Então, Pepsi já é uma marca. Né? Você já conhece o produto. Você já sabe o sabor. Você já sabe que tem público-alvo. Aí eles lançaram uma Pepsi com limão. Como eu vou impactar, né, falando que o meu produto agora está adicionado limão? Vou botar limão aqui dentro? Aí o cliente que comprar o produto e não tiver rodelas de limão, ele vai questionar. Então, fez esse bonequinho aqui, incluindo o suco de limão na bebida. Então, se você pegar uma Pepsi, espremer o limão, é a mesma coisa que você comprar a Pepsi Twist. Ou seja, você está comprando a Pepsi, está ganhando, né, a adição de limão. Ou, por exemplo, o comercial de café. Né? O comercial é de café. E colocou aqui um filho abraçando um pai. Porque esse público-alvo, viva a sua família, esse público-alvo é um público-alvo. Criança geralmente não toma café. Né? Então já pega outra faixa etária. Né? E o maior público, né, desse fabricante está numa faixa etária que tem filhos. Maior público, tá, gente? Então, fazendo essa união, trazendo o ponto de vista família, né, ele consegue atacar melhor aquele público. Mais um exemplo, né? Como agem os comprimidos. Então, é um comercial de medicamentos, ele associa uma imagem, né, relacionada, né, a aquele medicamento ou a satisfação do medicamento. Outro exemplo, né, uma água específica. Só botar a garrafa com fluido dentro não expressa tanto prazer ao usuário quanto ele vê uma água numa boa taça, né, numa mesa arrumada. É diferente de botar uma água como essa daqui e um copo americano, por exemplo. Não vai expressar a mesma grandeza que você deseja. Então, água em taças, 2 taças, ou seja, você está acompanhado, numa mesa arrumada, ela vai expressar uma outra realidade a mais, vai agregar valor, né, à necessidade que o fabricante tem de vender o produto dele. Um automóvel na palma da sua mão. O que ele quer passar com essa imagem aqui? Que você tem o poder de compra, você tem o poder de conquistar o sonho, né, de ter um automóvel. Ou desse modelo em si, né? Nesse caso aqui é um Peugeot 206 Cabriolé conversível. Você está nas suas mãos, você tem o poder. Né? Essa é a mensagem que o fabricante quer te passar. Veja, ó, parece milagre. Falando sobre um medicamento, né, que faz emagrecer entre 7 e 12 quilos, mas a foto da pessoa, a única diferença é a posição que ela está. Então, são formas de você destacar o que você quer utilizando imagens impactantes. Demandas e ofertas. Então, demanda, a gente pode dizer que, por sua vez, é a quantidade de produtos ou serviços que os consumidores estão dispostos a comprar. E oferta é a quantidade de um produto ou serviço disponível para compra. Então, a oferta é o que está disponível para compra. E a demanda, né, é a quantidade de produtos que os consumidores estão dispostos a comprar. Tá? São análises diferentes. Então, vamos fazer a aplicação dessas necessidades, né, destacadas por Maslow e essa
relação de demanda versus oferta. Então, vamos lá. Necessidades: a autorrealização, autoestima, sociabilidade, segurança e necessidades fisiológicas, né? Então, os desejos está relacionado com a classe social, qual é a cultura, qual é a geografia, o espaço geográfico que está, né? Aquele serviço ou aquele produto, a faixa etária e o gênero. Tudo isso aqui impacta, tá? E a demanda? Se tem capacidade de comprar, se tem a disponibilidade de comprar e se tem a atitude de comprar. E como enxergar as demandas aqui, né? Do ponto de vista de necessidade, desejos e demanda. Então, agora, enxergando necessidade fisiológica. Exemplo, a fome. O que ele vai comer? Então, o que ele vai comer depende da classe social, da cultura, da localização, posição geográfica, as pessoas comem coisas diferentes. Qual é a faixa etária, qual é o gênero, ou seja, qual é o público-alvo, né? E a demanda, o que ele vai comer? A capacidade de compra, a disponibilidade de compra e a atitude de compra, né? Como se descobre isso aqui? Pesquisando. Exatamente. O meu público é a faixa etária de 25 a 45. Geralmente, a maior parte dos homens. Geralmente no centro da cidade, né? E você vai afunilando até para descobrir, né, a demanda. Esse público que eu destaco, ele tem a capacidade de comprar, disponibilidade de compra e atitude de compra. Então vamos lá, outra análise aqui, ó. O que ele vai comer? Então, as necessidades fisiológicas do ponto de vista da fome. Então, os desejos. Classe social. B, faixa etária de 15 a 20 anos. Então, o que ele vai comer? Os produtos. Geralmente, classe B, faixa etária de 15 a 20 anos, adora um combo, né? Refrigerante, batata e hambúrguer. Quem vai vender esse tipo de produto para essa faixa etária? Então, olha a oferta. Tem vários, né, que atenderiam essa necessidade fisiológica de fome desse público-alvo aqui. Então, quando usamos as redes sociais, pessoal, isso aqui é um ponto muito bacana, tá? Então, quando você clica em algum produto que você gosta, que te chame a atenção nas redes sociais, um cookie, ele vai captar o seu perfil. Caramba, eu costumo procurar isso aqui, eu gosto disso, 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 disso. Então, atualmente, essas pesquisas, elas são feitas automaticamente. Nós chamamos de robôs eletrônicos. Eles fazem a análise do nosso perfil social em nossas páginas, de acordo com o que nós clicamos, né? E ele fica aparecendo para você na sua timeline. Você fala, caramba, poxa, eu gosto disso aqui e tem aparecido muito para mim. É porque essas pesquisas ele vai fazendo automaticamente, né, e vai gerando, ou seja, a sua capacidade, o seu poder de compra passa a ficar canalizado, que aquilo ali está te chamando mais atenção. Então, não é qualquer propaganda que aparece para você, principalmente quando a empresa destaca, né, financia uma política maior de vendas, um marketing. Ele vai aparecer para você se você tem o hábito de procurar aquilo ali. Em algum momento você procura. Então, ele vai criando uma pesquisa, monta o seu perfil e aparece na sua timeline o que você deseja. Então, atende às suas necessidades. Ok, pessoal? Isso em qualquer ponto da pirâmide de Maslow. Então, eu trouxe essa informação para vocês, né, do ponto de vista, utilizando os conceitos da pirâmide de Maslow e trazendo para um ponto de aplicação. Ok, pessoal? Então, bons estudos. Até a próxima.